Atenção, Geek chegando! Tudo falando com vocês aí? Se você achou que a primeira temporada de Frieren e a Jornada para o Além foi o pico de emoções, segura o coração, porque a segunda temporada começou chutando a porta e provando porque esse anime é, sem dúvida, o top de público e crítica dessa geração. Nós terminamos o Exame de Magos de Primeira Classe, nos despedimos daqueles personagens incríveis e agora o grupo finalmente atravessa a fronteira para o temido Planalto do Norte. O clima mudou, os perigos escalam e a nostalgia de Frieren nas lembranças e as comparações com o grupo de Himmel estão mais afiadas do que nunca. Hoje vamos dissecar os 4 primeiros episódios dessa segunda temporada. Preparem-se para uma análise detalhada com foco na lore, nas ameaças e na evolução absurda do nosso trio principal. E escuta aqui, ó, esse anime está cada vez melhor, vem com a gente! Enquanto rola a vinheta, já se inscreve no nosso canal, se ainda não fez, deixa aquele like super mágico e vem com a gente aí, bora lá? O episódio começa com aquele tom de estrada que a gente ama. O objetivo continua sendo End, o lugar onde as almas descansam. Mas o caminho agora é o Pântano de São. E aqui o anime já joga uma mecânica de mundo que deixou os fãs de RPG malucos, os cristais de supressão mágica. O que seria isso? Vencemos aqui o silêncio da magia. Imagine 2 magas mais poderosas da região, Frieren e Fern, subitamente transformadas em civis comuns, isso mesmo. Esses cristais azuis, que são visualmente lindos, mas mecanicamente terríveis, eles anulam completamente a mana. Quando o grupo cai em uma caverna repleta deles e um monstro surge das sombras, aí a dinâmica muda, hein? Não tem magia para ajudar. Esse é o momento em que entendemos por que o grupo de heróis precisa de um tanque. Sem magia, Frieren e Fern são vulneráveis. Stark assume a linha de frente de uma forma visceral. A animação da Mandy Rose aqui destaca o peso do machado e a velocidade de Stark que muitas vezes ele mesmo subestima. Ele não está apenas protegendo as duas, ele está provando que o treinamento de Aizen o tornou um monstro físico capaz de lidar com as ameaças que o intelecto mágico não alcança. Stark conseguiu achar a saída da caverna e fugir com as duas, mostrando que ele é um guerreiro que se pode confiar e está crescendo cada vez mais. Logo depois tivemos o reencontro com Wirbel e o Exército do Norte. Ao chegarem na taberna de uma vila próxima, temos o retorno de Wirbel, Henry e Scarf. Para quem não lembra, Wirbel é um mago de elite com uma mentalidade pragmática de soldado. Ele é o general do Exército do Norte e está na linha de frente da luta contra os monstros e demônios. O mago Wirbel viu o talento de Stark nas caçadas quando estava ocorrendo o exame de magos, e tenta recrutar ele novamente de qualquer jeito. Ele vê em Stark a peça que falta para as campanhas militares contra os remanescentes do Rei Demônio do Norte. A escolha de Stark de permanecer com Frieren e Fern reforça o laço familiar do grupo. Ele não busca a glória militar, ele busca a jornada. Wirbel, apesar de durão, respeita isso, o que nos mostra que os magos do exame da primeira classe agora são aliados estratégicos espalhados pelo continente. Isso deixa um cheiro de envolvimento deles com o grupo de heróis mais pra frente, hein? Lá vai eu começando a teorizar, hein? Eu amo muito, segura aí. Vamos entrar agora no episódio 2? O tema do episódio é o Herói do Sul, o peso da lenda. Neste episódio, o anime expande o world building, a construção de mundo, de uma forma fantástica ao nos apresentar a Vila Fable e a figura do Herói do Sul. Mas quem foi o Herói do Sul? Muitos fãs focam apenas no grupo de Himmel, mas o Herói do Sul é descrito como o humano mais forte da história. Ele foi capaz de prever o futuro, enfrentando os 7 sábios da destruição e o onisciente Scarlet simultaneamente. Ele conseguiu derrotar 3 dos 7 sábios antes de cair. Frieren insiste em limpar a estátua dele. É um gesto de respeito entre lendas. Enquanto Himmel era a esperança e a bondade, o Herói do Sul era o escudo e a força bruta. Isso permitiu que o mundo sobrevivesse o suficiente para que o grupo de Himmel florescesse. Frieren conta, em um flashback, que conheceu pessoalmente o Herói do Sul. Ele chamou Frieren para uma jornada para derrotar o Rei Demônio. Ela recusou. E, surpreendentemente, ele disse que esperava por isso. Mas que o próximo convite vindo de um jovem, ela não iria recusar. E esse convite seria do Herói Himmel. Eu achei essa ligação sensacional. Esse anime sempre nos surpreende. Esse Herói do Sul deve ter sido embaçado, hein? Ele sozinho botou o terror nos 7 sábios da destruição. Seria legal um spin-off dele, hein?
Vocês não gostariam? Deixa nos comentários aqui então a ideia, hein? Seguindo ainda no segundo episódio, eles partiram para a missão do Conde Dak e a espada roubada. O grupo chega aos domínios do Conde Dak. A missão parece um clichê de RPG, recuperar uma espada da família roubada por um demônio. Mas em Frieren nada é clichê. Frieren revela que já fez essa missão com Himmel décadas atrás para o bisavô deste conde atual. Os demônios têm esse hábito de roubar relíquias para atrair e matar humanos, além de gostarem de se ostentarem também com os objetos valiosos. Vemos o grupo atual executando a missão com uma eficiência assustadora. A sincronia entre a precisão de Fern e a força de Stark é um espelho do grupo antigo, mas com uma identidade própria. Foi dura a batalha, mas o trio de heróis saem vencedores. No final, como sempre, Frieren ama recompensas inúteis. Em vez de ouro ou títulos, Frieren escolhe receber como pagamento por ter recuperado a espada e matado o demônio, uma magia que transforma maçãs vermelhas em maçãs verdes. Olha isso. Isso é a essência de Frieren. Para ela, a utilidade de um feitiço é secundária, em detrimento ao prazer de colecionar momentos e curiosidades. É um aceno à sua imortalidade e ao seu jeito excêntrico de ver o mundo. Esse anime é tão fantástico, consegue tornar uma magia podre como essa em algo muito especial. Tô apaixonado por esse anime, tá surgindo aí um novo pilar desse canal nessa geração, hein? Próximo episódio, episódio 3, e ele tem o tema Algum Lugar Onde Ela Gostaria, o amadurecimento dos sentimentos. Esse episódio é um deleite para quem ama o lado Slice of Life, faces da vida, e o desenvolvimento de personagens. Ele se divide em duas partes fundamentais, a busca pela fonte termal e o quase encontro de Fern e Stark, nas montanhas Edgewise. A jornada que parece inútil, ela acaba valendo tudo. As montanhas Edgewise são vulcânicas, conhecidas por fontes termais que, segundo os locais, secaram há muito tempo. Mesmo assim, Frieren e seus amigos decidem subir uma colina de acesso quase impossível para encontrarem uma fonte escondida. Quando eles finalmente chegam e encontram a fonte, o visual é deslumbrante. Frieren ensina que a recompensa não é descansar os pés na água morna revitalizante, mas sim em ter a memória do esforço compartilhado. É uma filosofia que combate o niilismo. Se o mundo vai acabar ou se as pessoas vão morrer, por que se esforçar? Então Frieren responde, pelas memórias que permanecem gravadas na alma, vale a pena. Sempre vale a pena se esforçar. Destaque para eles sentados banhando os pés na fonte, vendo o cair da tarde juntos. Essas são memórias que valem o suposto esforço inútil. Agora vamos à parte fofinha do anime, o encontro de Fern e Stark. A segunda metade do episódio focou na dinâmica romântica e ingênua, mas também desajeitada de Fern e Stark. No mundo da ingenuidade de Stark, ele convida a Fern para passear de uma forma tão pura que ela mal sabe como reagir. O desenrolar mostra o quanto esses dois jovens ainda precisam aprender sobre si mesmos e sobre o outro. Esse momento é muito fofinho vendo os dois juntos, mesmo que não deem mais do que briguinhas entre amiguinhos. Mas aqui vemos o paralelo com Himmel, que é sensacional no anime. Frieren, observando os dois, relembra uma missão que teve sozinha com Himmel. Na época, ela não entendia que poderia ser um encontro, ou muito menos um momento romântico. Para ela, era apenas uma missão. Mas agora, com a sabedoria do arrependimento, ela sorri ao ver Fern e Stark. Himmel continua sendo o subprotagonista emocional da série, guiando as ações de Frieren mesmo em silêncio. Isso é top demais. Finalmente chegamos ao episódio 4. Os Lares dos Outros, o portão para o perigo real. Aqui a série muda de tom drasticamente. O grupo chega à região de Nartish, que a tradução desse nome significa Natal em alemão, muito interessante. Lá reside a gigantesca muralha que divide o mundo civilizado do Planalto do Norte. Passar por aquele portão do Planalto do Norte não é para qualquer um. É um High Level Zone, só para quem tem um nível elevado, onde os monstros são mais agressivos e os demônios estão ainda mais escondidos e perigosos. Apenas magos de primeira classe podem passar. Graças à certificação de Fern, conquistada com tanto suor na temporada passada, o grupo tem permissão para entrar. É aqui que sentimos o peso do título de Fern. Sem ela, a jornada de Frieren teria parado ali. Vai reparando, pessoal, como o anime vai montando as peças suavemente. Fern passou de uma órfã sem casa nem valor para uma maga de primeira classe numa jornada sem limites. Sensacional. Dentro dessa região perigosa, eles encontram uma família que se recusa a abandonar sua casa, mesmo com monstros terríveis assolando a área. Stark, sempre preocupado com a segurança, pergunta para o homem por que ele não foge para o sul com sua família. A resposta é simples e profunda: este é o meu lar, minhas raízes estão aqui.
Isso vai fazendo mais sentido para Stark na medida que ele ganha experiência de herói. O monstro que eles enfrentam é de um nível completamente diferente dos anteriores. Ele exige que Frieren coordene o grupo como uma unidade de ataque real. Stark segura o dano, Fern foca na interceptação e Frieren finaliza. Eles percebem que no Planalto Norte, o heroísmo individual pode ser fatal. Frieren enfatiza que o trabalho em equipe vai ser fundamental a partir daqui nessa jornada. Ela tem muita experiência nisso, afinal. Mas olha que reflexão interessante. Por que não ir de navio e escapar de todos esses perigos aí na floresta, nesse planalto, indo pelo mar? Stark, exausto após a luta, questiona por que eles não pegaram um navio para cortar essa região perigosa por mar. Frieren então compartilha uma lembrança crucial de Himmel. Olha o Himmel de novo aí. Ela diz que Himmel teve a mesma escolha no passado, mas ele escolheu o caminho por terra, o caminho mais perigoso, porque ele sabia que as pessoas que moravam ali precisavam saber que o herói estava por perto. Himmel ainda disse que um herói não deve apenas chegar ao destino, mas deve garantir que os lares das pessoas pelo caminho permaneçam seguros. Ele queria que a paz chegasse a cada vila, não apenas ao castelo final. Essa lição ressoa em Frieren. Eles não estão apenas viajando para End, eles estão protegendo os lares dos outros enquanto buscam o seu próprio sentido de paz. Tá pescando o sentido profundo de Frieren? Tá muito bom, né? Bora então finalizar com as análises técnicas e detalhes dos personagens. A Frieren, a mentora silenciosa, nesta fase, Frieren está cada vez mais ativa em compartilhar suas memórias. Ela não guarda mais o passado apenas para si, ela o usa para moldar Fern e Stark. Sua percepção do tempo continua única, mas ela está aprendendo a valorizar a geografia do mundo através das pessoas que Himmel amava. A gente consegue perceber sempre Himmel por trás de todas as ações de Frieren. E uma outra questão de Frieren também que é muito interessante, se nós analisarmos os primeiros episódios da primeira temporada, a gente vê Frieren meio que não ligando para o que acontece com as outras pessoas, até mesmo quando elas iam ser atacadas por monstros. Frieren meio que muitas vezes parte por deixa pra lá, e Fern ou Stark ou outro personagem acaba convencendo ela a matar o monstro, a participar da jornada. Mas agora a gente vê Frieren tomando a frente, e quando o grupo é convocado para matar algum monstro ou demônio, para salvar aquela vila ou a casa ou alguma família, ela toma a frente e ela decide em ir, né? Ela tá mudando bastante esse jeito dela. E a nossa menina, Fern, a guardiã do grupo? Fern amadureceu muito. Ela é a única personagem que consegue ler os movimentos de preguiça de Frieren e transformá-los em ação. No combate contra o monstro de Nartish, vimos que a sua velocidade de lançamento de feitiço, o famoso Zoltrak multiplicado, é agora um padrão de elite. Ela começa a despertar sentimentos e atitudes de uma mulher. Ela está se descobrindo e amadurecendo. Stark, o coração humano, o nosso guerreiro. Stark continua sendo o alívio cômico, o abobalhado, mas a sua força física é o que mantém o grupo vivo no Planalto Norte. Sua interação com a família na região de Nartish mostra sua empatia. Ele teme pela vida dos outros mais do que pela dele. Isso é o que torna ele um herdeiro perfeito do espírito de Aizen, o seu mestre, e do herói Himmel, nessa jornada. Ele continua abobalhado, mas se nós olharmos para um contexto real, o homem ele sempre demora mais para amadurecer mesmo. E o anime acaba retratando bem isso. Agora, eu quero deixar uma pergunta para vocês e já vou dar a resposta também, e você pode comentar aqui comigo. Por que será que Frieren e a Jornada para o Além está fazendo tanto sucesso? Por que está quebrando tantos recordes? Pensa comigo aqui, eu tenho uma teoria. É estranho tanto sucesso, pois não é um anime de porradaria e também não é um anime de romance emblemático. Mas sim, é exatamente isso que faz o anime ter tanto sucesso. Frieren, apesar de não ser aquele shonen porradeiro, tem excelentes cenas de combate e ação, além do uso de magia que abre um leque infindável de possibilidades de criação nos roteiros. Com magia você pode fazer qualquer coisa, mesmo que impensadas ou impossíveis, como transformar uma maçã verde em vermelha. Com magia você pode. Isso deixa um ar de que pode vir sempre coisas ainda mais grandiosas por aí. Mas não se engane, tem romance também. Embutido, mas tem. Frieren com Himmel, por exemplo, eu acho que ainda vai ter muita surpresa. Esse tom de amizade, entre aspas, deles na jornada anterior é muito cativante. E cada vez mais percebemos um flerte bem inocente e imbecil entre Fern e Stark. Inocente pela ingenuidade deles e imbecil pelo tom abobalhado do Stark, que deixa a trama muito engraçada e interessante. Destrinchando então esses dois fatores, porrada e romance, você conquista dois públicos em um só, homens e mulheres. Tanto um como o outro são atraídos e fisgados por essa obra maravilhosa.
Além do roteiro, que é quase impecável, temos poucos ou quase nenhum episódio inútil. Ao contrário de outros animes que temos uma carrada de porcaria e de episódios que não tem sentido nenhum. Cada frame tem uma parte importante da história dentro da própria história. Aliás, falando em frame, o traço é belíssimo e a animação é muito boa. Algo que particularmente me atrai muito é como a nossa maga Frieren é poderosa, mas ao mesmo tempo ela não demonstra, e vai medindo o quanto solta do seu poder para que nós fiquemos sempre esperando mais e mais. O grande exemplo foi contra a Demônio Aura, a Guilhotina. Quando ela libera sua mana que estava sempre suprimida, é algo muito mais que fantástico. A personagem Frieren é sensacional e o que parece é que nós não vimos nada do poder real dela ainda. Imagina só como foi a luta dela com o Rei Demônio. Um dia nós vamos ver. Acredito que essa minha explanação da teoria explica por que Frieren está fazendo tanto sucesso e pegando o grande público. Deixa eu parar de teorizar aqui, porque senão eu fico até amanhã falando. Vocês me conhecem, né? Bora concluir então, vamos finalizar. O que está por vir? Os 4 primeiros episódios da segunda temporada estabeleceram que o Planalto Norte não é brincadeira. A animação continua impecável, com cores mais frias e uma trilha sonora que evoca um perigo eminente. O tema do lar e do sacrifício do herói foi o fio condutor desse início, mostrando que Frieren agora carrega o fardo de ser a protetora da paz que Himmel construiu. Estamos entrando em um arco onde as batalhas serão mais frequentes e os demônios serão muito mais inteligentes. A pergunta que fica é, o trio está realmente preparado para o que os espera nas profundezas do norte? E aí, o que você achou desse início de segunda temporada? A cena da maçã verde te fez rir ou você sentiu o peso do encontro de Stark com Fern? Comenta aqui embaixo também sobre a sua teoria do Herói do Sul. Será que teremos um spin-off aí? A partir do episódio 5, iremos fazer análise episódio a episódio, um por semana, conforme eles forem saindo na Crunchyroll. Bora teorizar e analisar junto com a gente toda semana? Bora lá? Não esquece de dar aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque a segunda temporada já iniciou e as análises já estão chegando, hein? Seja um membro do canal assinando o nosso clube, receba conteúdos especiais e todos os vídeos postados no nosso canal são liberados para os membros antecipadamente. Nos ajuda aí, pessoal, pois precisamos de vocês para crescer. Um abraço para vocês e a gente volta logo com mais desse mundo Nerd Geek que nós tanto amamos. Até a próxima e lembre-se, cada lugar, cada momento e cada pessoa são importantes para formar a nossa manifestação do viver. Pescou isso, entendeu? Então pensa nisso.